Gabi! Olá pessoal, bem-vindos! Hoje a gente está no domingo Zen, um domingo para falar sobre meditação, aprender a meditar, aprender a ficar em paz, a elevar a consciência, a estabilizar as batidas do coração, a se conectar com o eu superior. Gente, nós vamos falar com uma pessoa maravilhosa, um amigo queridíssimo, instrutor de meditação com ampla experiência, com várias idas à Índia, e ele vai falar com a gente sobre os benefícios da meditação. Então eu quero dar as boas-vindas a vocês. Papo Gris ao vivo está entrando no ar nesse domingo lindo, já aparecendo um domingo de primavera, com o apoio do Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz, o apoio da Inaction Inglês e aulas multidisciplinares e da Alvânia Cipriani, cidadania italiana, meus parceiros queridos. Sejam bem-vindos, todos vocês. Eu vou conversar hoje com o Rui Pacheco, um amigo muito querido, instrutor de meditação, designer talentosíssimo. Tivemos o prazer de trabalhar com ele no final dos anos 90 e eu convidei o Rui para conversar com a gente sobre a meditação. Daqui a pouquinho ele está chegando aqui. Eu acho que tem bastante coisa, eu tenho muitas curiosidades, eu tento fazer a meditação e eu nunca tenho certeza se está certo ou se não está. E eu tenho uma série de perguntas a fazer. Se vocês tiverem perguntas, Cissa, obrigada Cissa, está aqui. Está sempre comigo também aqui nessas lives. Gabi, hoje foi emocionante lá o concurso, né? Bacana, né? Esse trabalho da Helena Custódio, Mulheres Plus Size. E é isso, gente. Deixa eu até colocar uma musiquinha aqui de meditar para guardar o Rui. Olha lá, até minha mãe está entrando também. Olá, mamãe. Olá, Gabi. Foi bacana, né, Gabi? Muito legal mesmo. Fiquei muito feliz também de participar desse processo todo lá. Eu falo aqui que eu e a Gabi participamos, né, de um concurso. Jurada no concurso de Miss Brasil Plus Size, promovido pela Sou Gordinha Assim, um blog da Helena Custódio. Foi muito legal ver a mulherada com a autoestima elevada. Foi muito bonito mesmo. Agora eu tô aguardando o Rui, que a gente fez um teste agora há pouco dele entrar dele entrar na live. É novidade para ele, live pelo Instagram, e a gente vai conversar. Deixa eu ver se ele tá. Ele deve estar chegando. Cadê você, Rui Pacheco? Vamos aprender a meditar com o Rui. Deixa eu... Ah, que bom! Eu estava indo te buscar, Rui, lá na... Cadê o Rui? Agora ele tá aqui. Tá aqui. Olá, Cris. Oi, Rui, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Eu falei, ué, será que deu algum problema? Porque às vezes a pessoa espera que apareça, né, o avatar lá, mas tá tudo certo, já estamos juntos aqui, desse domingão. Estamos juntos. Primeiro eu quero, desculpa, eu quero agradecer a você. Gente, tá muito seco, né, o tempo. Desculpe, tá muito seco mesmo. Eu quero te agradecer por aceitar esse convite. Faz um tempão que a gente não senta para bater um papo, né, Rui? Nossa, nem fale. Seria legal a gente que trabalhou junto tanto tempo, foi tão bacana. Mas eu estou sempre acompanhando o seu trabalho e quero te agradecer por aceitar esse convite para a gente conversar. Eu acho que eu nunca, Rui, eu nunca ouvi tanto
né, se falar tanto em meditação como nesse momento que a gente está atravessando agora, né, nessa questão da pandemia, que todos nós nos vimos em uma situação muito inesperada, né? E aí se ouve muito falar sobre meditação, como isso pode nos ajudar. E eu quero começar com você pela pergunta mais básica, porque o meu intuito aqui é ajudar os meus seguidores, depois esse vídeo vai ficar postado no YouTube, no próprio IGTV, que a gente tem aí um guiazinho básico para quem quer começar nisso, né? O que é, afinal de contas, a meditação? Então, primeiramente, eu que agradeço você, Cris, pelo convite. É, A meditação nada mais é do que uma conexão com algo. Meditar é se conectar com algo. Então, constantemente a gente está meditando. Nós somos seres meditativos. Meditação não é algo diferente para nós. A gente já medita. A única diferença é com o que eu medito, tá? Então, a proposta da meditação, e uma proposta da meditação oriental, é conduzir você a meditar com aquilo que te faz bem, que proporciona algo que te dá um bem-estar, que te dá força, tá? Então, meditação é algo natural para nós, tá? É algo que a gente já faz constantemente, porque a gente está se conectando com algo, tá? Mas a gente não se dá conta disso, né, Não se Rui? dá conta, não. Porque a gente acha que meditação é sentar e eu ficar quieto num local e uma posição específica, e não necessariamente, é simplesmente eu me conectar com alguma coisa. A meditação é um processo do pensar, tá? Então, no momento que eu penso em algo, eu estou meditando com aquilo, né? A gente vai fazer uma experiência aqui, se der um tempo para nós, fazer uma Legal. experiência com uma prática, como a gente vê como é simples e fácil meditar. Olha, eu achava, olha, você já começou dizendo coisas que quebram um pouco, né? Eu acho que tem muitos mitos e verdades a respeito de meditação. Eu já Sim. achava que meditação era a ausência de pensar, né? Uhum. Eu Sim. pensava nisso, eu imaginava que era assim. Me dá Tá. um exemplo, agora que você está falando, né, o que a gente faz às vezes sem prestar atenção. Me dá um exemplo prático, assim, de quando a gente está meditando e não se dá Tô. conta. Tá. Então, por exemplo, primeiro que a meditação não é a ausência de pensar, porque a gente nunca deixa de pensar, né? Só de eu falar, eu não estou pensando, estou pensando. Então, É. a meditação é como é se conectar com algo. Então, por exemplo, se eu estou aqui conversando com você, eu posso estar aqui presencialmente, tá? Hoje em dia não, a gente está aqui pelo digital, mas eu estou aqui conversando com você, mas eu posso estar com o meu pensamento ligado a outra coisa, algo que está em casa, algo que aconteceu no passado, que vai ainda acontecer. Isso é um processo de meditação. Eu estou me conectando com algo. Como eu também posso estar aqui presente e me conectando com você, batendo esse Aham. papo realmente nessa conexão presencial aqui, eu estar aqui ouvindo você atento. E a meditação, propriamente dita, ela faz esse contato. É um contato de me colocar no momento presente. Tá? E isso favorece vários parâmetros da minha vida, porque hoje a gente está muito ligado com aquilo que aconteceu e com aquilo que vai acontecer. E É. pouco no presente, né? A meditação, para eu meditar corretamente, eu tenho que estar no agora. Eu tenho que estar sentindo o momento presente e estar percebendo o que está acontecendo comigo. Daí eu entro num processo meditativo. E isso é muito difícil hoje em dia mesmo, né, Rui? Você tem pessoas presas a questões do passado, geralmente uma nostalgia, e dizem que a depressão é uma coisa ligada ao passado e a ansiedade ao futuro. Exatamente, Dizem não, a exatamente. ciência diz isso, né? Sim, sim, E as pessoas estão sempre, elas nunca estão naquele lugar, naquele momento mesmo, né? Ela está sempre voltada para raramente, uma outra face, né? raramente. É interessante, é interessante. Ô, Rui, como é que você descobriu a meditação? Meditação eu descobri com 25 anos, hoje eu tenho 52, e eu comecei a meditar pelo um processo meu, por uma busca minha. Com 25 anos eu estava numa crise muito grande interna e eu estava passando por todo tipo de perturbação mental.
Eu tive estado depressivo, eu tive estado compulsivo, eu tive síndrome do pânico. Então, eu não aparentava isso, né? Para as pessoas que me viram no dia a dia, eu sempre fui um cara que tive uma relação muito boa com as pessoas, tal, sempre brincalhão, tal, mas eu estava com uma angústia muito grande interna. E com Aham. 25 anos eu cheguei em um momento da minha vida que chegou no ápice desse sentimento, tá? E me perturbou muito. E meus familiares ficaram preocupados e falou, você vai ter que se tratar. E eu falei, pedi um momento para mim, né? Eu falei, deixa eu encontrar alguma coisa que eu me identifique. Eu posso ter esse tempo para eu encontrar algo que me identifique. E naquela semana surgiu um folheto na mão falando de meditação. Eu nunca havia pensado em meditação. Imagine isso há 26 anos atrás, mais ou Não, mas não menos. se falava nem pânico, Não nem se depressão naquela falava, época, isso. né? Não Naquela se época falava eu isso. não dava nome para essas coisas, né, para esses Não, não sentimentos. tinha, não. É. E eu estava sofrendo muito. Estava à beira de ficar bem perturbado. Já estava bem perturbado. E daí, quando veio esse folheto na minha mão, eu tive interesse de conhecer. Conheci, me aprofundei. Eu me lembro que eu fiz, eu entrei nesse processo da meditação, era no dia do meu aniversário. E quando eu conheci, aprendi a meditar, eu fui para a praia com os amigos, né? Isso com 25 anos, todo mundo na praia, curtindo e tal. E eu já entrei num processo de meditar na praia, entendeu? Esquisitão, né? Exatamente. Daí os caras começaram, meus amigos, né? Começaram, o que que esse cara, meu, meditando, que é isso, Rui, você está ficando maluco? Mas aquilo estava me fazendo tão bem, né? Já tinha dado um passo, um suporte para eu começar a lidar com aqueles conflitos que eu estava tendo internamente. Então, aqueles primeiros momentos já da experiência da meditação já me deram um suporte para eu lidar com aqueles conflitos internos. Então, isso foi, eu costumo dizer que a meditação salvou minha vida, literalmente, porque eu estava muito Interessante. perturbado. Então, foi um processo natural e foi uma prática que eu trouxe para mim de uma forma natural. Como não era uma prática que eu precisava sentar, que eu precisava ter uma postura, que eu precisava ficar concentrado, eu falei, eu assim eu consigo meditar. Tá? Não era um processo de eu ter que ter uma respiração específica. Por quê? Porque como que você tem, quando você tem síndrome do pânico, a respiração é algo que te compromete muito. Então, É. se eu aprendesse uma prática de meditação que falasse, olha, cuida da sua respiração, eu não ia conseguir meditar. E eu tive a sorte, vamos dizer assim, de encontrar um tipo de meditação que não ia para essa linha, né? E eu gostei, me aprofundei, fui para a Índia, me aprofundei nesse conhecimento, nessa prática da meditação, e eu fui aliando outras práticas de meditação à minha forma de interagir, né? E colocar na vida. Eu falei, eu acho que a meditação ela para ser colocada na vida. Então foi isso que eu fui moldando esse processo, né, esse conhecimento comigo mesmo também, para eu poder lidar com toda aquela turbulência e poder viver uma vida mais tranquila, mais leve. Legal. Eu quero dar as boas-vindas e um oi para a Sabrina Scarpari, que está aqui com a gente. Ô, O Sabrina, Perfil tudo Uma bem? Resistente, obrigada, queridos. Viviane, obrigada pela presença. Rui, você está me falando um negócio muito, muito importante aqui, que eu acho que pode, inclusive, ajudar muita gente. Você está me dizendo que, você me disse textualmente, que a meditação cura alguns estados mentais, algumas, né? Algumas situações. Você me disse textualmente, eu me curei da depressão e do Uhum, pânico com a meditação. uhum. Eu vi a Gisele Bündchen falar a mesma coisa da yoga e da meditação, que tem Sim, aí, acho que, um uma parentesco ligação, muito forte, sim, né? sim, muito né? próximo. Uhum, E você está me falando desse benefício, acho que nós temos daqui por diante, ou já está acontecendo, e há uma previsão de uma epidemia de problemas de disfunções, distúrbios mesmo mentais, como a depressão, como o pânico, como a ansiedade. Portanto, disseminar a prática da meditação hoje passa a ser assim, quase que uma missão mesmo para uma pessoa como você que é instrutor, né? uhum.
E eu, como comunicadora, me colocando nesse momento como alguém que pode ajudar nesse sentido. Quero dar um oi Sim. para a Gi também, já estou chegando aqui. Me fala uma coisa, você falou de várias, além, vamos primeiro por partes, você falou de tratamento de depressão, de pânico, o que mais, em termos físicos e psicológicos, ou enfim, psíquicos, a meditação pode nos ajudar, em Tá. termos de saúde e bem-estar? Tá. Vamos colocar uma situação aqui, Cris. A meditação, ela coloca você num contato com, eu costumo dizer, em 3 planos de consciência. Aqui, a gente está falando num plano físico. Você está me ouvindo, você está me vendo, você está sentindo o clima, né? Esse é um plano de contato. É um plano que a gente está mais acostumado a interagir. Só que as coisas entre nós, elas acontecem muito mais atrás desse plano físico do que a gente pensa, do que a gente imagina. Ela acontece muito Aham. mais lá a nível emocional, mental, né? Então, esse processo nosso interno, ele é construído com muita grandeza antes de eu colocar algo na prática. Tá? Então, dentro de mim é um processo muito vasto, muito grande, muito intenso. E esse processo é alcançado na meditação. E a meditação ainda dá um passo além. Ela vai acessar aquilo que é mais original em nós, que é a nossa verdadeira natureza. Então, quando eu consigo alcançar esses planos de consciência, eu consigo beneficiar não só um aspecto emocional, mas também um aspecto físico, porque eu toco o físico. Tudo que a gente faz é uma troca. Todas as nossas interações é uma troca com o que eu tenho dentro, com o que eu recebo de fora. Tá? Em tudo. Em cada momento da minha vida, a gente está fazendo essa troca. Com aquilo que a gente recebe de fora, com aquilo que a gente tem dentro. Quando eu costumo Aham. entender, quando eu percebo o que eu realmente tenho dentro, essa troca se torna mais rica. E acontece o quê? Acontece um inverso aí. Eu sou menos tocado, sou menos afetado por aquilo que acontece fora e eu começo a doar mais. Tá? Eu começo a tocar mais o mundo, eu começo a agir e não reagir. Porque o que acontece hoje em dia, muito comum, as situações vêm até nós e eu começo a reagir perante a situação. Então, veio uma situação de Isso. estresse, eu começo a experimentar estresse. Veio uma situação de mau humor, eu começo a experimentar mau humor. De raiva, e aí as coisas me levam. E quando eu descubro, né, um processo interno meu, o que, que acontece? Eu começo a agir perante as situações. Então, eu começo a ter uma conduta diferente perante aquela situação que está vindo até mim. Eu começo a tocar da minha forma aquela situação. Uma maneira muito bonita, que é a maneira que a meditação nos traz também, é perceber que eu toco o mundo da minha maneira. Só eu posso tocar o mundo da minha maneira. Ninguém mais. Eu costumo brincar até com o meu estado de parentesco. Né? Quem me conhece, eu tenho um irmão gêmeo univitelino. Nossa, Muito parecido. Tem gente que anda idêntico, na rua, né? Tem gente que me vê meu irmão na rua. desesperadamente idêntico. Exatamente. Ou me vê na rua, ou me chama de Fernando, ou eu chamo ele de Rui. E a gente tem que estar sempre tá acostumado já, né? Há 50 anos fazendo isso. Não, eu sou o Rui, eu sou o Fernando. Mas esse momento, essa diferenciação, vamos dizer assim, da minha história, para eu me tornar, por ser uma pessoa com uma pessoa irmã de outra muito parecida, criou essa imagem, né? Ah, eles são iguais, eles fazem as coisas iguais e tudo mais, se assemelha, uma comparação muito grande e tal. Mas só que isso fez também eu entender, quando eu conheci a meditação, eu me libertei desse processo também, né? Dessa comparação, porque eu entendi que, para lá, eu sou diferente dele. Por mais igual que eu seja fisicamente, eu tenho meu modo de tocar o mundo e ele tem o dele. Isso é muito bonito, isso é único. Isso nos torna valioso perante as nossas próprias interações, porque eu começo a perceber mais e dar valor e também ficar mais responsável por aquilo que eu faço. Tá? E a Uhum. meditação faz esse processo. Um dos processos, ela faz esse reconhecimento, né, de quão valioso é a gente interagir no mundo,
quão importante é cada momento das nossas interações, né? Rui, e como é que a gente começa? Então, assim, hoje a gente tem aplicativos, você entra no YouTube, você ouve às vezes uma meditação guiada, mesmo sem ter um instrutor, a gente tenta. Como é que a gente deve começar, né, a meditar? Qual é o passo? Qual é para quem não pode, né, ter alguém instruindo, que tente fazer isso sozinho? É possível e como faz? Sim. Hoje tem várias linhas de meditação, né? Tem as linhas que ela tem um processo que começa por exercícios físicos e te leva a um estágio mental mais sereno. E tem a linha que começa por exercícios mentais e te leva a um processo mental e físico mais sereno também. Então, a proposta que eu faço na meditação é uma proposta de exercícios mentais, né? Na verdade, é uma conexão, tá? A gente pode comparar a física quântica. O que a física quântica faz? É uma física que lida com valores, com dimensões que não são mensuráveis, mas ela existe. A gente só está conversando aqui porque a física quântica existe. Nós temos a velocidade da luz aqui, só que ela não é mensurável. E a meditação é a mesma coisa. Eu vou lidar com algo que não é mensurável, só que eu entro num estágio de consciência que eu acesso esse algo que existe, que é real, que é palpável. E quando eu experimento isso, eu trago essa verdade para mim mesmo. Então, meditar nada mais é do que fazer essa conexão e repousar minha consciência nessa conexão comigo mesmo. Eu vou fazer uma experiência agora. Com os olhos abertos, não precisa fechar os olhos. Procure trazer na sua tela mental, procure lembrar de algo de um local em que você gostou muito, que te fez muito bem. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Vá até esse local. Se coloque nesse local. Ao se colocar lá, olhe para todo o local à sua volta. Lembre cada parte desse espaço. Sinta o benefício que você sentiu na época que você estava lá. O sentimento que você teve na época que você estava lá. Procure relembrá-lo. Agora, de dentro de você, você vai levar um sentimento de gratidão para esse local. Um sentimento de paz. Um sentimento de amor. É como você estivesse dando um presente para um local que um dia te deu um presente. Você está devolvendo esse presente. Você está lá. Você está percebendo esse local ser envolvido por essa luz, por esse sentimento agradável que vem de dentro de você. Agora volte para cá. O que você acabou de fazer? Uma meditação. Tá? Você não saiu daqui, você não fechou os olhos, você não fez nenhuma postura diferente, mas Sensacional. você levou a sua mente para o local onde você quis e você trocou uma experiência com esse local. Você levou aquilo que você é. O que nós somos? Nós somos essas qualidades, esses potenciais que a gente busca tanto fora, é o que a gente é. E a meditação faz um encontro com essas potencialidades. Ela faz você acessar esse potencial dentro de você e você viu como que é fácil. Não foi algo mirabolante, algo de outro mundo. Não. É extremamente fácil. Eu fui, resgatei em mim esse sentimento, trouxe, e eu posso fazer isso em qualquer situação na minha vida. No trabalho, nas interações, numa situação conflitante. Eu posso entrar em conexão comigo e trazer aquilo que eu sou para fora. É assim que eu faço a ação sendo única. Por quê? Aquilo que você é e aquilo que eu sou, nós somos iguais, nós temos as mesmas qualidades. Porém, como eu as uso é que difere eu de você. É mim de você. Então, essa diferenciação é que faz a mágica do mundo.
Então, a Legal. meditação, ela se torna bonita porque ela é fácil, porque ela é natural para nós. Se ela fosse algo complicado, que eu tivesse que me sentar e me esforçar e segurar e controlar minha mente para eu meditar, eu não estaria aqui meditando. A meditação tem que ser natural. E eu sou uma pessoa que eu sempre tive, sempre fui muito cético, muito crítico, não acreditava em nada, né? E ainda fui buscar a meditação, mas não acreditava em nada e tal. E assim, a meditação trouxe uma coisa para mim que veio ao encontro daquilo que eu estava buscando, que é eu agir por mim mesmo, eu andar com as minhas próprias pernas, não precisar de nenhuma muleta, eu para poder ser eu, em qualquer lugar. Esse exercício que você propôs aqui dá para a gente fazer dirigindo, dá para fazer Qualquer lavando uma lugar, louça, dá para fazer em exatamente, qualquer lugar, né? em qualquer E lugar. normalmente, quando é que eu devo praticar um exercício como esse? Em momentos de conflito, em momentos de exaustão? O que você recomenda? Em qualquer momento. A meditação não é Qualquer momento. Então, a meditação você não precisa ter um tempo para meditar. Porque como ela é atemporal, a gente acabou de fazer um exercício que você foi para... Eu fui para a Índia, né, que é um lugar que eu gosto Uhum. muito, tenho um carinho muito grande. Eu fui para uma montanha na Índia. Eu fui lá em quanto tempo? Em um segundo eu me coloquei lá. Por quê? Porque a meditação te coloca num estágio atemporal. Então, se eu não estou diante do tempo, eu não tenho tempo para meditar. Eu posso meditar a hora que eu quiser. No conflito, no bem-estar, na alegria, na tristeza, em qualquer momento eu posso meditar. Basta eu me conectar comigo mesmo. Basta eu entrar nessa conexão comigo mesmo. Tá? Eu costumo dizer que a gente tem um espaço interno, como se fosse um local, um refúgio só nosso. Está dentro de nós. Né? Que o povo oriental diz que é no centro da testa, que é o terceiro olho. Né? Então, esse espaço dentro de nós é o espaço onde está essa minha energia original que eu posso acessá-la a qualquer momento. É um espaço reservado para mim, só meu. E que É um às vezes a gente espaço não acessa, a gente né? não acessa. Conscientemente, não. Conscientemente, É, não. Mas é. eu posso aprender a acessar esse local conscientemente e tomar todo esse benefício que é meu. Eu vou acessar, eu costumo dizer que nós somos reis vivendo como mendigos. A gente tem uma grande fortuna, uma imensa fortuna dentro de nós e a gente busca fora. A gente quer É, segurar aquilo que a gente não segura nas mãos. Tá? E eu é tenho verdade. algo infindável, inimaginável para eu segurar dentro de mim e eu não seguro isso, fico olhando para outras coisas. E é por isso que eu entro na depressão, na ansiedade, no medo, na angústia, na raiva. Eu entro nas É isso mesmo. aquisições, tá? Esses são valores que eu adquiri, não são originais em mim. A meditação faz Ai, eu muito, entrar muito aqui. interessante isso, você É falar, isso. né? Valores que você, Adquiriu, você né? projeta e você não Isso. percebe aquilo que está lá, que já é seu tesouro, que está lá dentro, Exatamente. né? Eu voltei, é Porque como eu estivesse olhando para fora sem olhar para dentro. E olhar para dentro aquela não coisa é de olhar na grama do vizinho, né? exatamente, exatamente. É isso mesmo. Olha lá. Ó, tem gente falando com a gente aqui, é realmente um belo comentário, né? Que somos reis vivendo como mendigos. É isso mesmo, quando tu percebe a riqueza do interior, né, o Uhum. potencial. Ô, Rui, bom, eu tenho uma pergunta para te fazer, mas talvez você me falou que existem várias modalidades Sim, de meditação. meditação. Essa que Uhum. você colocou agora, que eu vou praticar agora, eu vou sair daqui praticando, né? Apesar que eu sou uma pessoa, eu sou muito reflexiva nesse aspecto, eu costumo fazer muito isso. Eu estou lavando louça, eu estou dirigindo, eu costumo recorrer a memórias afetivas, a boas memórias, que eu instintivamente isso me acalma, né? Então, Uhum. pensar assim, puxa, né? Que história bacana que eu fui construindo ao longo da minha vida. Tem os perrengues, mas tem as coisas bacanas, os lugares bacanas que eu fui, os estados bacanas emocionais, né? O estar bem, né? Enfim, Uhum. vou praticar mais. Eu ia te perguntar se tem um horário melhor para a gente praticar, mas pelo jeito não existe um horário, né? Falar, antes de É, dormir, eu vou meditar. Muita gente fala de acordar de manhã e fazer meditação. Existe algum uhum. horário melhor, mais indicado? Sim, existe. Lógico que existe um horário que você tem menos influência da atmosfera,
né, de pensamentos. Por exemplo, bem cedinho de manhã, é um horário que pouca gente está acordada ainda e automaticamente você está com uma atmosfera no mundo mesmo, ou na região que você está, mais tranquila. Então, é um momento mais propício para eu meditar. Tá? Parte da manhã, por quê? Porque daí eu também, como estivesse me recarregando. A meditação te recarrega. É como se ele ligasse o celular na bateria Bateria. e ele te É. recarregasse. A meditação faz o mesmo processo. Ela te recarrega. Então, quando você acorda de manhã e faz essa meditação, né, coloca o seu dia nessa história e como você vai interagir, quem está interagindo, qual a sua capacidade para interagir. Então, é um momento onde você olha para você e fala, eu sou capaz. Eu tenho tal potencialidade de agir com aquilo que é melhor que há dentro de mim. Tá? É. Então, é um processo em que eu falo comigo. E a meditação é algo muito amoroso, é um amor próprio. Não é aquela que eu vou ver minhas negatividades entrar em mim e falar, nossa, quanta coisa ruim eu tenho. Não, porque eu sei, eu vou olhar para, eu tenho sombra dentro de mim. Só que eu vou olhar para a luz. A meditação é um processo de eu olhar para a luz e levar a luz na sombra. Tá? É um processo de eu jogar a luz na sombra, pode falar. Bacana isso. Eu quero dar um oi para Sandra Helena, minha prima lá de Teresópolis, que está aqui com a gente. E ela disse o seguinte: somos muito egoístas e não percebemos as pequenas coisas à nossa volta. É verdade, Sandra. A gente acaba não olhando, né, para aquilo que é tão próximo e tão importante, né? Ô, Rui, existe algum tipo de dificuldade que a gente vá. Ah, não consigo meditar. Existe alguma coisa que possa dificultar o ato de meditar? O que você apontaria nesse sentido? Cris, a meditação, o estado da meditação, de eu entrar no estado de meditação, é relativamente fácil. Né? É. Eu entrar no estágio meditativo é relativamente fácil. É como que a gente fez agora, essa experiência de ir até um local e me colocar lá. Só que o que vai fazer com que essa prática se torne mais intensa e mais produtiva e mais forte, mais natural também, é a prática. Né? Eu ir praticando. Quanto mais eu for praticando, por isso que a meditação eu pratico conversando, interagindo, fazendo ginástica, correndo, eu adoro fazer esporte. Então eu vou, faço a meditação correndo, faço a meditação jogando futebol, faço a meditação fazendo atividades do dia a dia. Então, esse processo ele vai cada vez mais intensificando o contato comigo mesmo, me tornando mais natural essa prática. Né? Porque nada mais é eu me relembrar de quem eu sou. A meditação não é um processo de eu aprender a meditar, é me relembrar aquilo que eu esqueci. Porque eu vou me conectar com aquilo que eu já sei que eu sou. Só que estava muito distante de mim. Eu costumo dizer que a gente fez uma viagem para fora e esqueceu de voltar. E agora é o momento de voltar. A gente fez uma viagem muito para fora, se envolveu com várias coisas, se perdeu nessas coisas, e agora está na hora de voltar e reencontrar esse eu tão especial. Tá? É esse o processo. Então é algo natural para nós, é algo fácil. A meditação, como eu falei do espaço interno, eu tenho esse local dentro de mim que eu posso levar elementos que, para mim, hoje fazem significado. Então, posso criar nesse meu espaço interno, por exemplo, como é algo ilimitado, eu posso trazer um mar ali, uma praia muito suave, e toda vez que eu quero meditar, eu me coloco lá. E amanhã eu posso mudar esse espaço interno. Amanhã pode ser uma montanha, pode ser um quarto, pode ser o que for. Eu levo elementos ali que condizem também com a experiência que eu quero ter. Interessante, Rui. Sinceramente, para mim, meditação é uma coisa muito mais complexa. Então, está muito mais. É só uma questão da gente ter consciência de como trabalhar isso, né? Como trazer isso no nosso Exatamente. dia, nosso dia Exatamente. a dia. Você falou a Você palavra, está quebrando. é consciência. É uma mudança de É consciência. E uma mudança muito. natural de consciência. Como é que criança pode meditar? A gente consegue ensinar uma criança a meditar? Sim, sim. A criança Isso é bom, medita, né?
A criança medita mais que a gente, né? Porque ela está sempre no mundo da intuição, né? Da imaginação. Então, ela está em constante meditação mais profunda até, né? Porque a gente também está em meditação, mas a dela é até mais profunda, porque ela vive aquilo que ela está imaginando, tá? Isso é meditar. Então, a meditação, a criança por si só, ela já está no mundo da meditação. O que eu faço na meditação com a criança é conduzi-la a ter outras experiências. Mas aquilo é muito rico para ela já, e é muito fácil. Então a meditação para criança é algo até mais fácil, muitas vezes, do que para adulto, em alguns pontos. Né? Mas você, não sei se você tem essa experiência, você tem uma filha, sua filha está com Tenho uma quantos anos? filhinha, 6 anos. 6 anos. Não sei se você a convida para essa prática. Sim, Como é que a sim. gente chama uma criança para meditar? A gente Sim. guia isso? Como é que é? Então, a meditação, mesmo a meditação que eu conduzo no consultório, é uma meditação que eu conto como se fosse uma história. Então eu faço um caminho a ser percorrido. Eu faço isso com a minha filha, eu faço isso com a criança. É um caminho a ser percorrido. E a criança adora, ela ouve, ela experimenta. É lógico que é um outro tipo de caminho. Então, quando você conduz essa meditação, fica mais fácil a criança e a pessoa também a ser levada a perceber aquela experiência. Só que o muito bonito da prática é a seguinte, por exemplo, pode ter 50 pessoas na sala e eu esteja conduzindo uma meditação. Cada um vai ter uma experiência diferente, porque eu estou tocando o individual de cada um. Né? Mesmo que a experiência seja a mesma, a condução seja a mesma, a experiência vai ser diferente. Legal. Eu quero dar um oi para a Ana Lívia Pacífico, uma grande amiga, uma grande psicóloga que está aqui com a gente, o Celso, o Germano. Olha quanta gente bacana passando por aqui. Sabrina Carrara. Rui, o que é mito e o que é verdade dentro da meditação? Agora começa a se falar muito. O que você já ouviu sobre meditação que é mito e o que é verdade? Fala, Cris, ouço muito falar sobre tal coisa, mas isso não é assim. A verdade é essa. Existem alguns mitos acerca da meditação? Cris, como Que existem ela vários pode tipos... causar? Isso, como existem vários tipos de meditação, cada meditação tem a sua função e seu benefício também. Então, é meio delicado você colocar como mito ou verdade uma prática ou alguma questão. O que sim, pode se tornar como mito é a questão do pensamento. Né? A meditação não é um ato de deixar de pensar. Pode ser, sim, um ato de eu concentrar meu tipo de pensamento. Eu pensar menos, mas não deixar de pensar. Isso é mito. Só que a meditação, o que pode ocasionar na meditação também? A pessoa pensar assim, eu vou sair do corpo, ou eu vou ter uma experiência, por exemplo, de visão. Pode até acontecer, mas não é... vou levitar. Então, essas são coisas que são muito mais fantasiosas do que realmente o proveito que eu tenho da meditação. Tá? Aquilo que eu realmente absorvo da meditação, uma meditação bem feita, é muito melhor do que até eu ter uma visão. Né? Porque a visão não me traz nenhuma transformação. Só que uma meditação bem feita me traz uma grande transformação. Legal. Eu quero aproveitar que a gente está aqui no bate-papo, só fazer um rápido parêntese, dizer que essa nossa live vai estar no IGTV, né, do meu perfil Papo com Cris. Convidar as pessoas que gostarem, que curtam, né, o perfil. Ela também vai estar no meu canal Papo com Cris, no YouTube. Todas as lives que eu estou fazendo estão arquivadas lá, então dá para acessar também. Também convido as pessoas a se inscreverem no canal. Isso é muito estimulante para a gente que está fazendo esse trabalho de comunicação. É importante para a gente saber que tem gente com a gente, né, Rui? Né? Nos prestigiando. Aperta o sininho lá.
recebe a notificação, sempre tem um conteúdo bacana, então eu convido todos a se inscreverem lá no YouTube. Também vai estar nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook. Enfim, a gente divulga bastante cada entrevista que a gente faz aqui, todas as terças e quintas, às 8 da noite, e aos domingos, às 6 da tarde, Papo com Cristo ao vivo, trazendo sempre uma entrevista interessante como essa do Rui, que é uma pessoa tão querida e um grande profissional. Rui, me fala um pouco do seu trabalho. Você falou de consultório. Deixa eu só ler um depoimento da Ana Lívia aqui. Estou adorando. Na hora de dormir, estou brincando com o Theo, que é o bebê dela, falando que estamos meditando. Tenho feito junto com o exercício da gratidão. Mas eu só falo mesmo. Tem alguma dica para iniciar com ele? Rui, você tem? Essa é o que a Ana Lívia está pedindo. O bebê dela tem um pouco mais de 1 ano. Ana Lívia, sim. A principal interação da meditação é algo dos sentimentos. A gente fez uma experiência, não sei se você acompanhou, uma experiência um pouco aos momentos atrás, em que eu me coloquei em um local em que um dia me trouxe uma experiência muito boa, tal, e eu levei um sentimento para esse local. Então, na meditação há uma conexão muito grande com os sentimentos. Então, a fala é importante, mas o que eu estou vibrando, o que eu estou sentindo e procurando trazer naquele momento é mais importante. Então, a experiência que você pode conduzir com o seu filho é uma experiência de conduzir uma fala, um caminho, mas levando sempre aquele propósito de falar, eu estou preenchendo esse ambiente com muito amor, com muita tranquilidade, com um sentimento de paz, de serenidade. Por quê? Porque a meditação faz essa mudança também na atmosfera. É a mesma coisa quando eu entro num ambiente carregado, denso, onde acabou de haver uma briga, eu sinto esse sentimento. Eu sinto aquela atmosfera. Aquilo é tão pesado, eu costumo dizer que aquilo é tão pesado que eu posso abrir uma porta e entrar naquele espaço. E tão denso que é. E a meditação, e quando eu estou consciente também do que eu estou levando de positivo naquele ambiente, faz o processo inverso. Eu posso criar essa atmosfera no ambiente. Então, antes de dormir, é muito bacana eu poder criar essa atmosfera, já antes de falar com o meu filho, já levar essa atmosfera para o quarto, essa atmosfera, estou levando esse sentimento bom aqui, estou sentindo esse quarto inteiro sendo preenchido por tal sentimento, por amor, por paz, por compreensão, por respeito, por entendimento. Porque senão eu fico preso no meu papel ali. O meu papel simplesmente é de mãe. Meu filho tem que dormir. Ele não quer dormir, olha como ele está agitado. E eu me perco nessa atitude. E eu esqueço de que a outra atitude do que eu quero trazer ali é muito importante. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando a gente está conversando aqui, se eu entro num processo simplesmente de eu conversar com você, várias barreiras entre mim e você acontecem. Né? A barreira do preconceito, da comparação, da inveja, da raiva, várias barreiras aqui podem acontecer. A pessoa mais bonita, mais feia, mais inteligente, mais pobre, mais rica. E eu, naturalmente, fui acostumado a agir assim. Então, eu crio barreiras na minha interação com as pessoas. E a barreira também do papel. Eu sou aqui fulano de tal e a pessoa é fulano de tal. Eu sou mãe e ela é filho. Agora, se eu entro numa conexão de romper barreiras, eu me aproximo dessa pessoa. Mesmo, principalmente, por exemplo, mãe e filho. Eu não entro na conexão, tudo bem, eu tenho o papel de ser mãe e filho, mas antes de eu ser mãe, eu tenho uma história bonita com essa pessoa de estarmos no mesmo momento da nossa viagem. É uma viagem aqui que a gente está experimentando a mesma coisa. E se eu entro nessa conexão, a conexão se torna muito mais rica. E eu consigo tocar valores que são imperecíveis aqui. Certo? Esse é um caminho que eu posso seguir por uma prática de meditação com o meu filho, por exemplo, à noite. Muito legal, Rui. Rui, você
com 52, você foi aprimorando, né? Porque eu te conheci com 20 e poucos, né? Você vê, Você tava... tá, que bom essa evolução, né? Você já era um cara sim. admirável. Muito legal, muito bacana. Você, como pai, deve estar. Isso é um sucesso, hein? Eu imagino o sucesso que você está fazendo como pai. Como é o nome da sua filha mesmo? Luísa, Luísa. A Luísa, Luísa. Muito linda, Luísa. Fala um pouco do teu trabalho. Você falou de consultório. Eu queria que você falasse um pouco o que você está fazendo nessa área. Tá. Eu comecei com meditação no consultório muito pelo meu trabalho também que eu tenho como propaganda, né? Eu tenho uma agência de propaganda há 30 anos, a V2, e na minha agência de propaganda eu tive várias interações, tenho até hoje, né? Eu continuo com a propaganda. E nas minhas interações nas empresas, tal, se acaba tendo uma proximidade com as pessoas. E a meditação, ela entrou no consultório, ela entrou da seguinte forma. Eu estava a serviço da minha empresa, uma multinacional em Campinas, e a gente tinha acabado de fazer uma demonstração dentro da empresa, tal, e um dos diretores veio conversar comigo no café, à parte, de uma maneira informal, começou a conversar comigo. E ele começou a se abrir comigo. E ele começou a chorar e falar que a vida dele estava um caos, que ele estava se separando, ele tinha 2 filhos, e a empresa cobrava muito ele, e ele não estava conseguindo dar a resposta que ele precisava para a empresa, e aquilo estava se tornando muito angustiante para ele. E eu comecei a ouvir aquilo e eu falei, por que ele está falando isso comigo? Eu não falei desse assunto com ele, estou falando de trabalho. E ele teve essa sensibilidade de vir falar comigo e se abrir comigo. E eu ouvi, procurei, no momento não me lembro que palavras que eu falei com ele ali, mas procurei dar algo de acalento para ele. E saí daquela reunião e voltei para Piracicaba. Na estrada eu vim pensando comigo, falei, por que essa pessoa se abriu comigo dessa maneira? Né? Qual foi o motivo? O que ele sentiu essa porta aberta aí para poder conversar comigo desse assunto? Eu estava lá com outra questão, né? E Totalmente, né? totalmente diferente. Daí eu comecei a refletir comigo. Eu falei, pera lá, eu tenho uma história que me ajudou tanto, né? E por que não abrir isso para as pessoas e convidá-las a experimentar algo que pode ajudá-las também? E foi aí que eu tive esse passo de começar no consultório. E, obviamente, eu também me casei com uma psicóloga que também ajudou nesse processo. Ela me estimulou muito, né? A Juliana, que eu agradeço muito. Ela me deu bastante luz aí para esse processo de falar, Rui, você pode ajudar muitas pessoas, isso é muito bom, tal. Então, foi esse processo do começo do consultório. E hoje o consultório funciona da seguinte forma. Eu atendo as pessoas, que eu costumo dizer que é uma meditação terapêutica, onde eu converso com a pessoa, né, e eu procuro conduzir uma meditação de acordo com a conversa que a gente está tendo. Tá? Eu não sou psicólogo, não tenho essa formação, tal, eu faço um outro caminho, e é um caminho que complementa a psicologia. Muito E outras legal. terapias. E é isso mesmo, né? Você tem uma história, você tem uma experiência a compartilhar e as pessoas vão atrás mesmo de saber, né? Quando você tem, né, essa experiência, fica muito mais. E acaba realmente atraindo. É uma coisa muito curiosa que você contou, né? É essa coisa da energia mesmo, né? Sim. Uhum. A meditação pode tratar vícios? Oi. Sim, sem dúvida. Porque a Compulsões, né? meditação, sim, exatamente. Eu mesmo entrei num processo compulsivo muito. Quando entrei para a meditação, eu tinha um processo compulsivo muito grande. Era uma das minhas patologias mais intensas. Então, eu costumo dizer que houve é como se tivesse retirado de mim aquilo, né, e falado, não, você não precisa agir assim. Procure ter essa experiência. E a partir daí eu conecto a meditação, eu comparo a mente, por exemplo, a um cavalo. É um cavalo chucro. A gente tem um cavalo chucro dentro de nós. E a mente, e eu vou aprender a andar nesse cavalo. Tá? É Só que domar, né? eu não vou controlar o cavalo, eu vou cuidar do cavalo. Há uma grande diferença aí. Então, a meditação, ela propõe um cuidado consigo mesmo, não um controle.
porque a vida já está cheia de controles. Se eu fosse controlar a minha mente, eu ficava mais pirado ainda. Então eu tenho que cuidar dela. Ela tem que perceber que tem quem cuide dela. Então, quando eu faço esse processo, o estado compulsivo, outros vícios e todas as outras formas podem tomar um grande benefício aí dentro de mim para eu falar, eu não preciso realmente agir assim. Porque eu tenho que entender por que eu não preciso agir daquela forma. Quando eu entendo isso, eu começo a ter essa naturalidade de deixar isso ser algo do passado. Eu começo a organizar as coisas dentro de mim. Nós temos uma prateleira interna, eu coloco os devidos valores e aquilo nas suas devidas posições. E até muitas coisas eu tiro da minha vida. Tá? Então, é amor, um coração frustrado, tudo isso eu posso mexer. Muito legal, Rui. Quero contar uma coisa para você. Olha, terça, já indo para. Você sabe que o Instagram nos dá 1 hora, né? Só de teto. Sim. Daqui a pouquinho, quando o papo é muito bom, a coisa começa. A gente já tem uma folguinha. Mas eu quero aproveitar quem está com a gente aqui, convidar. Terça-feira agora, Rui, eu tenho a Patrícia Nechar, que é daqui de Piracicaba. A Patrícia Nechar é doutora em corpo gordo. Olha que bacana, ela estuda o movimento dos pulsais. Ela acabou de obter o doutorado dela na PUC de São Paulo e a gente vai conversar sobre a história, o corpo gordo na história. Olha que legal, né? Sobre preconceito, sobre a autoaceitação. Muito legal. Na quinta, eu falo com a Márcia Fervienza, que mora lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, é uma brasileira, ela é psicóloga e astróloga. Ela trabalha como pesquisadora numa universidade importante lá, e ela atua nessas duas áreas, psicologia com astrologia. A gente vai falar de empoderamento, a astrologia como ferramenta de empoderamento pessoal. Olha que interessante também, olha como eu estou trabalhando com gente bacana, né? Coisa boa. E no domingo que vem, nós vamos falar com a Simone Gabi, que é especialista em finanças pessoais. Você está no vermelho? Eu estou no vermelho no banco, deve ter muita gente no vermelho. Ela vai ensinar a gente a como reduzir despesas e a como fazer o dinheiro render um pouquinho mais, né? O Castellani chegou atrasado. Castellani, eu perdoo você, depois você assiste lá no IGTV. O Castellani é um querido. Ivan Quitolina, bem-vindo. Ana Laura, bem-vinda. Gente, que alegria ter receber vocês aqui. Rui, eu estou tão feliz de falar com você e acho que você tirou tantas dúvidas e você simplificou tanto uma coisa que me parecia complexa. Eu vou continuar achando que eu estou meditando, eu vou continuar nesse caminho aí. Não acho, não. Você já está. Com o YouTube, vou falando a musiquinha. Essa que você falou agora eu vou fazer direto, porque, graças a Deus, com 53 anos eu já estive em lugares incríveis. Isso não quer dizer nada. Não é, lugares incríveis é estar com pessoas incríveis, ter boas memórias, né, boas recordações de lugares. Então, acho assim, foi muito bacana. Eu adorei essa conversa, viu? Foi extremamente útil, muitas dicas, muito legal mesmo. Eu agradeço muito, Cris, pelo convite. Eu sinto que aquilo que me fez bem, eu quero passar para os outros. Então, é o que mais me deixa feliz, eu poder passar aquilo que me fez bem na vida. Eu costumo dizer, eu fui a verdadeira cobaia da meditação, né? Porque eu experimentei em mim mesmo. É isso aí. Então, quero dar um oi para a Carmen. A Viviane disse que é sua fã, hein? Você contribui com a humanidade. Eu também acho, Viviane, eu concordo com você. E um beijo para a Carmen, que está sempre comigo também nas lives. Eu quero desejar a você, Rui, e as pessoas que passaram por aqui uma semana maravilhosa, com muita saúde, com muita paz e harmonia. Vamos atravessar esse momento histórico, né? Com equilíbrio e ponderação, com amor pelas pessoas, e vamos em frente, né? Porque é isso. E dessa viagem aí, estamos todos nesse transatlântico maluco caminhando aí. A gente vai chegar em algum lugar com ele, né, Rui? Sem dúvida. Obrigada, Rui. Um beijo para você. Agradecer aos meus parceiros. Tem meus parceiros. O Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz,
A Inexo Inglês e Aulas Multidisciplinares, e a Galvani Cipriani, Cidadania Italiana, minhas parceiras que apoiam o meu trabalho. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, beijo, Rui. Beijo em todo mundo aí na sua casa. Até, querido. Vamos ficar com Deus. Tchau. Você também. Até. Até mais. Tchau, tchau.